Neste vídeo vamos ver o que é um fluxograma, como é que nós desenhamos e qual é a função do fluxograma. Essencialmente, um fluxograma consiste na representação de um diagrama do funcionamento de um programa. Neste caso, vamos fazer um exemplo de um termostato controlado por telemóvel. Temos então o nosso sistema, que é constituído por uma fonte de alimentação, sensor de temperatura, um microcontrolador com Wi-Fi, um LCD onde será apresentada a temperatura atual. Temos depois também um controle relé, um relé e uma resistência de aquecimento. Essencialmente, a função deste termostato é fazer o controle da temperatura de um depósito de água. E para isso, a ideia será ligar a resistência de aquecimento quando a temperatura for inferior a determinado valor e vamos desligar a resistência quando atingirmos o valor máximo que nós definirmos. E vamos fazer isso através de uma aplicação telemóvel. Aqui temos uma caixa de texto onde será inserida a temperatura mínima e temos um botão para definir essa temperatura mínima. E temos aqui também uma caixa de texto para definir a temperatura máxima, com o respectivo botão associado. Aquilo que nós vamos fazer aqui, essencialmente, é receber os dados que vêm da aplicação através do Wi-Fi e fazer depois o controle também do relé para ligar ou desligar a resistência de aquecimento para tentar manter a temperatura entre estes dois valores que nós temos aqui. Vamos começar então por fazer o fluxograma da aplicação. Temos um botão para definir a temperatura mínima e temos outro botão para definir a temperatura máxima. Associado a cada botão, temos uma caixa de texto que nos vai permitir definir a temperatura. Nós vamos ter de fazer um fluxograma para cada um destes botões. Por isso, vamos começar então por criar um novo documento e vamos então adicionar aqui este bloco que é um terminador. Os terminadores são utilizados no início e no fim de cada programa. Vamos adicionar aqui início. Vou colocar aqui também uma legenda para indicar que este bloco, este fluxograma, se vai referir ao fluxograma do botão para definir a temperatura mínima. E agora vamos adicionar aqui este bloco que é um processo. Sempre que é efetuada alguma operação, normalmente está associada a um processo, excepto a parte das decisões. As decisões têm um símbolo próprio, mas neste caso aquilo que nós vamos precisar de fazer é obter então o valor desta caixa de texto. E para isso vamos inserir aqui um processo. Este processo vai então obter o valor da temperatura mínima a partir da caixa de texto. Vamos fazer aqui uma ligação. Essencialmente, um fluxograma, como o próprio nome indica, tem implícito um fluxo de execução de instruções. Então, temos aqui o início do nosso programa. A seguir, vamos obter o valor da temperatura mínima e, de seguida, vamos então verificar se o valor da temperatura mínima é inferior ao valor da temperatura máxima. Nós temos de garantir que a temperatura mínima não é superior a esta temperatura, caso contrário não faria sentido estarmos a fazer a configuração do nosso termostato com uma temperatura mínima à máxima. Por isso temos de garantir que isso não acontece. Vamos adicionar aqui um bloco de decisão. E vamos então fazer essa validação.
vamos verificar se o valor é inferior à temperatura máxima. E isto vai ser uma pergunta. Vou apenas diminuir o tamanho do texto. Associado a cada bloco de decisão temos sempre uma pergunta. Estamos a verificar então se o valor obtido é inferior à temperatura máxima. E agora temos duas hipóteses. Ou sim, e nesse caso vamos fazer um envio desse valor para o microcontrolador. Envia a temperatura mínima. Vou só colocar esta seta mais direita. Se não, não vai fazer nada. Então, quando nós temos aqui um bloco de decisão e temos uma das hipóteses, vamos ter de identificar. Então, se sim, temos então o envio da temperatura mínima. Se não, vamos ter de efetuar outra operação. Vamos apenas copiar este terminador cá para baixo e este vai ser o nosso fim. E agora vamos por aqui. No caso de não termos, então, ora, vamos tentar fazer assim. No caso de não termos então uma temperatura inferior à temperatura máxima, vamos então copiar esta legenda e vamos mudar aqui para não. Essencialmente, aquilo que nós temos aqui é então o início do programa, isto é, quando nós pressionamos o botão de definir temperatura mínima, vamos então obter o valor da temperatura a partir da caixa de texto, verificamos se a temperatura se o valor obtido é inferior à temperatura máxima. Se sim, vamos enviar a nova temperatura. Se não, vamos terminar, não vamos fazer absolutamente nada. E vamos fazer a mesma coisa para o botão da temperatura máxima. Vamos copiar para aqui. Essencialmente é a mesma coisa, só que agora aqui vamos identificar, dizer que este é para a temperatura máxima. Vamos obter então o valor da caixa de texto referente à temperatura máxima. Aqui vamos ter de garantir que este valor é superior à temperatura mínima. E aqui vamos fazer o envio da temperatura máxima. Essencialmente, relativamente à aplicação, é apenas isto. Vamos agora analisar o fluxograma do microcontrolador. Começamos com o terminador de início, seguido de um bloco de inicialização. Este bloco de inicialização consiste na inicialização dos periféricos do microcontrolador, bem como o sensor e o LCD. Depois da inicialização, vamos verificar se foram recebidos dados. Se foram recebidos dados, temos de verificar que dados é que foram recebidos. Se for recebida a temperatura mínima, vamos então atualizar a temperatura mínima no sistema. Se for recebida a temperatura máxima, vamos fazer a mesma coisa, mas para a temperatura máxima. Vamos atualizar o limite de temperatura máximo do sistema. Se não for recebido nem uma coisa nem outra, é porque a aplicação enviou algo para que o nosso microcontrolador não está preparado. Então, após estas atualizações, ou então termos recebido algo que o microcontrolador não está à espera, vamos então fazer a obtenção da temperatura do sensor, vamos fazer a atualização do LCD e depois vamos fazer a verificação se a temperatura
que foi lida do sensor é inferior à temperatura mínima. Se sim, vamos ligar a resistência. Quer dizer que a temperatura da água está muito baixa, precisamos de aquecer. Se não, vamos verificar se a temperatura é superior à temperatura máxima. Se for superior à temperatura máxima, vamos desligar a resistência. Caso contrário, vamos novamente verificar se foram recebidos dados. Após ligarmos e desligarmos a resistência, vamos também para aqui para cima verificar se foram recebidos mais dados. Essencialmente é este o funcionamento do programa do microcontrolador.